Imagine o mundo em chamas. Cidades inteiras reduzidas a escombros. Mais de 70 milhões de pessoas mortas. Entre 1939 e 1945, a humanidade viveu o conflito mais devastador de sua história, a Segunda Guerra Mundial. Um homem com um bigode estranho na Alemanha, tensões no Pacífico e o eco ainda presente da Primeira Guerra se transformaram numa guerra total que envolveu praticamente todo o planeta. Como isso aconteceu? E por que esse conflito mudou para sempre a face do mundo? Para entender a Segunda Guerra, precisamos voltar ao final da Primeira. 1918. A Alemanha estava destruída, humilhada pelo Tratado de Versalhes e mergulhada numa crise econômica brutal. O desemprego disparou, a moeda alemã não valia nada e o povo alemão se sentia traído. Foi exatamente nesse caos que Adolf Hitler apareceu, prometendo restaurar a grandeza alemã, culpando judeus e comunistas pelos problemas do país. Ele conquistou o poder em 1933. Mas Hitler não estava sozinho. Do outro lado do mundo, o Japão invadia a China. Na Itália, Mussolini sonhava com um novo império romano. Enquanto isso, França e Inglaterra, ainda traumatizadas pela Primeira Guerra, tentavam manter a paz a qualquer custo, uma política que se provaria fatal. 1º de setembro de 1939, madrugada. Tanques alemães cruzam a fronteira polonesa. Em apenas 27 dias, a Polônia deixa de existir como nação independente. França e Inglaterra, honrando seus compromissos, declararam guerra à Alemanha. Mas Hitler tinha um plano revolucionário, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Aviões, tanques e tropas coordenados em ataques devastadoramente rápidos. Em poucos meses, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e até mesmo a França, a superpotência militar da Europa, caíram como dominós. Em junho de 1940, soldados alemães desfilavam pelas ruas de Paris. A Europa estava nas mãos de Hitler e apenas a Inglaterra resistia, sozinha, do outro lado do Canal da Mancha. Verão de 1940. Os céus sobre Londres se enchem de aviões alemães. A Batalha da Grã-Bretanha havia começado. Durante meses, pilotos britânicos enfrentaram a poderosa Luftwaffe numa luta desesperada pela sobrevivência. Winston Churchill disse: "Jamais tantos deveram tanto a tão poucos." A resistência britânica foi o primeiro grande fracasso de Hitler. Mas em 1941, Hitler cometeu o erro que mudaria tudo. Atacou a União Soviética. A Operação Barbarossa foi a maior invasão militar da história. 4 milhões de soldados marcharam rumo a Moscou. E, inicialmente, parecia que Stalin seria derrotado em semanas. Então, chegou o inverno russo, o mesmo que destruiu Napoleão. Temperaturas de menos 40 graus Celsius, soldados alemães congelando, tanques que não funcionavam. A Guerra Relâmpago se transformou numa guerra de desgaste que a Alemanha não podia vencer. E então, do outro lado do mundo, o Japão cometeu um erro ainda maior. 7 de dezembro de 1941, uma data que viverá na infâmia. Como disse Roosevelt, aviões japoneses atacaram Pearl Harbor de surpresa, matando mais de 2.400 americanos. Em poucos minutos, o Japão transformou os Estados Unidos, até então neutros, no seu pior inimigo. A entrada americana mudou completamente o jogo, não apenas pelos soldados, mas pela capacidade industrial absurda dos Estados Unidos. Enquanto a Alemanha produzia alguns milhares de tanques, os americanos produziam dezenas de milhares de aviões, navios e armas. Era Davi contra Golias, só que, desta vez, Golias tinha a força industrial de uma superpotência. Enquanto o mundo estava distraído com as batalhas, os nazistas executavam o plano mais macabro da história humana, a solução final. 6 milhões de judeus foram sistematicamente assassinados em campos de concentração. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras desapareceram. Não foram apenas judeus, ciganos, deficientes, homossexuais, prisioneiros políticos, milhões de pessoas consideradas indesejáveis pelo regime nazista. Auschwitz, Treblinka, Bergen-Belsen tornaram-se símbolos de uma maldade industrial que a humanidade jamais imaginou ser possível. 1944.
Os aliados finalmente estavam prontos para o golpe final. 6 de junho, o dia D. Mais de 150 mil soldados desembarcaram nas praias da Normandia. Era o início do fim para Hitler. Do leste, os soviéticos avançavam inimpensavelmente rumo a Berlim. Do oeste, americanos, britânicos e franceses libertavam a Europa. Hitler, isolado em seu bunker, assistia ao colapso de seu império de 1000 anos, que durou apenas 12. 8 de maio de 1945. A Alemanha se rende, mas a guerra ainda não havia terminado. No Pacífico, o Japão resistia fanaticamente. Então, em agosto, 2 bombas atômicas mudaram para sempre a natureza da guerra. Hiroshima e Nagasaki foram apagadas do mapa em segundos. Dias depois, o Japão se rendeu. A Segunda Guerra Mundial finalmente havia terminado. Quando o silêncio finalmente chegou, o mundo estava irreconhecivelmente diferente. Mais de 70 milhões de mortos, cidades inteiras destruídas, impérios milenares desapareceram. Estados Unidos e União Soviética emergiram como superpotências, iniciando uma nova era, a Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial nos ensinou que a paz não é garantida, que a democracia é frágil e que o preço da liberdade é eterna vigilância. Mas também mostrou a capacidade humana de resistir ao mal, de se unir contra a tirania e de reconstruir um mundo melhor dos escombros da destruição. Porque quem não conhece a história está condenado a repeti-la.